Olá a todos. No Mahalila Conta Tudo de hoje eu vou também falar de uma emoção que também aparece muito nos jogos de muitas pessoas, que é esta dificuldade que muitas pessoas têm de assumir verdadeiramente o seu desejo, quem são, as suas reais necessidades. E a pessoa, em vez de apresentar isso nas suas relações, em vez de mostrar com clareza quais são os seus valores, quais são suas necessidades, ela opta por se adaptar ao outro. Então, nós vamos ver isso em padrões de relacionamento, por exemplo, de onde a pessoa ela fica naquela dependência do outro, relacionamentos codependentes, relacionamentos onde a pessoa ela entra numa dinâmica interna de achar que o erro está com ela do relacionamento e começa a assumir para si uma atitude meio que de salvar o relacionamento. Então, se o relacionamento não está indo muito bem, e às vezes a pessoa está ali mostrando sinais claros, o relacionamento ou alguém deste relacionamento mostra sinais de que não está satisfeito, então fica naquela polaridade. Um mostra que está insatisfeito, enquanto o outro jamais se coloca como insatisfeito. E ele passa o tempo todo na tentativa de tirar a insatisfação do outro e não olhar de verdade para a relação. Então, nos relacionamentos codependentes, nós vamos ver isso muito. Um assume o lugar de salvar o relacionamento e um assume o lugar do insatisfeito com o relacionamento. Então, parece que um está sempre insatisfeito e parece que o outro está sempre querendo deixar aquela pessoa satisfeita. Então, o que acontece nesse tipo de situação, de emoção, dentro de relacionamento, que aparece muito isso nos jogos? O que vai acontecer? Nós estamos indicando um padrão mesmo de codependência, onde um se adapta e um tenta salvar o outro. Então, de onde aparece essa atitude de adaptação desmedida e essa tentativa de salvar alguém? Isso vem com certeza da história de vida dessa pessoa. De muitas vezes, quando há poucos dias eu atendi uma pessoa, justamente com este padrão. Então, ela cai na casa, numa serpente muito específica do Mahalila, que vai falar disso, dessa necessidade que a pessoa carrega, uma dor de ser reconhecida. Onde pode ter vindo isso? Da sua história com seus pais? Que você tentava agradá-los, mas eles não se agradavam com você? Eles não reconheciam você naquilo que você fazia, naquilo que você era, nas suas características singulares. Então, esses pais, eles estão sempre diminuindo com essa atitude a potência do ser dos seus filhos. Então, os seus filhos, eles não podem ser eles mesmos, eles precisam ser um pouco diferentes para serem aceitos. E o Bert Hellinger, ele fala categoricamente que a maior dor nossa é a dor de não pertencer. Então, né, não pertencendo, ou sentindo que eu não pertenço, ou que eu não agrado lá na infância, os meus pais, essa dor ela é muito grande para uma criança. Então, ela vai desenvolver este padrão, ela vai desenvolver essa necessidade de se adaptar ao outro para conquistá-lo. Ela meio que tenta comprar o amor do outro. Então, desenrolando este padrão na vida adulta, nós vamos entrar num relacionamento e querer ficar atentos. A nossa atenção o tempo inteiro era para ver será que eu agrado? Será que eu desagrado?
Será que o outro está feliz comigo? Será que ele vai embora? Será que ele vai me deixar? Então, a dor é tão grande de soltar isso, ou de sentir-se sozinho, ou de sentir-se não percebido, ou reconhecido, ou não amado, que a pessoa ela começa, nos padrões mais adoecidos, a perder de si mesmo, perder o si mesmo. Não sabe mais nem quem é, qual que é o meu desejo, nem sei mais. Então, nesse atendimento que eu estou compartilhando com vocês, a pessoa já nem lembrava, não tinha mais contato com o seu desejo. Qual que é o meu desejo? Perdi. Não sei qual que é o meu desejo. Meu desejo é que salve isso. Meu desejo é que isso não acabe. Meu desejo é permanecer nessa história, mas essa história está horrível. Essa história está machucando todo mundo, mas será que essa pessoa... Deixa eu ver se eu faço mais um pouquinho. Deixa eu ver se eu faço mais um pouquinho. Então, a lógica dessa pessoa é sempre ceder mais um pouco, fazer mais um pouco, porque quem sabe assim se encaixa essa história. Quem sabe essa história funciona se eu ceder mais um pouco, se eu der mais um pouco. E aí nós vamos chegar em casos absurdos de exploração de um com o outro, que o outro ele tem a sua doença lá, ele tem aquela doença de jamais estar satisfeito, ou de aproveitar, ou de quem é que você atrai quando você está nesse padrão. Justamente esse tipo de pessoa parecido com as suas histórias infantis. Então, se você teve essa história lá na sua infância, com um pai que não te reconheceu, a tendência de você encontrar um homem que também não te reconheça é enorme. Então, é como se você tivesse uma segunda oportunidade de rever essa história, mas a pessoa faz a mesma coisa. Então, quando a história aparece numa repetição, o nosso inconsciente está querendo que a gente faça diferente. Então, se seu pai não te reconheceu, eu não quero. A história se repete, não é para eu permanecer ouvindo a mesma coisa que eu ouvia do meu pai. Que eu não sou suficiente, que tudo que você faz não está certo e etc. Não, não é isso. A história se repete para que eu consiga fazer diferente. Ou seja, o que eu preciso fazer diferente? Olha, não importa que você não me reconheça, eu tenho meu valor, isso me basta e eu estou indo embora. Então, o Mahalila, ele mais uma vez, ele tem um diferencial muito grande enquanto ferramenta terapêutica, porque são pontos de dores. O Mahalila, apesar de ser um jogo, e ele vai mostrando com uma clareza tão grande aqueles pontos que a gente precisa olhar. Então, se a pessoa traz uma questão de relacionamento e de cara ele vai mostrando isso, é isso que você precisa olhar, é isso que você precisa dar-se conta, é disso que a gente precisa trabalhar. Então, ele mostra, ele aponta a direção daquilo que precisa ser olhado, trabalhado e curado. Ele aponta essa direção. E é isso o grande diferencial dele em relação a outras práticas terapêuticas. Então, ele separa daquilo tudo que a gente tem de conteúdos que a gente precisa realmente olhar aquele que é importante naquela situação. Então, ali nós vamos olhar com mais foco para aquilo que o jogo está apresentando. Então, neste jogo que eu fiz esses dias, o jogo apontava com uma clareza enorme, porque ele passava e repetia, e repetia, e repetia a mesma história. Até que eu fiz com isso? Então, vamos parar o jogo aqui e vamos olhar especificamente para este ponto, porque é este o ponto que precisa ser curado e tratado. O Mahalila, de fato, ele é um diferencial. Ele, de fato, conta tudo. Aquilo que a gente precisa olhar naquela questão em particular que aquela pessoa está trazendo. Um abraço a vocês.